de número. Ação de graças por um grande livramento. É um salmo de Davi. Salmo 9. Diz assim a palavra: Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Em ti me alegrarei e saltarei de prazer. Cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Porquanto os meus inimigos retrocederam e caíram, e pereceram diante da tua face. Pois tu tens sustentado o meu direito e a minha causa. Tu te assentaste no tribunal, julgando justamente. Repreendeste as nações, destruíste os ímpios, apagaste o seu nome para sempre e eternamente. Ó inimigo, consumaram-se as assolações, tu arrasaste as cidades, e a sua memória pereceu com elas. Mas o Senhor está assentado, perpetuamente já preparou o seu tribunal para julgar. Ele mesmo julgará o mundo com justiça, julgará os povos com retidão. O Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Cantai louvores ao Senhor, que habita em Sião. Anunciai entre os povos os seus feitos. Pois inquire do derramamento de sangue, e lembra-se dele, não se esquece do clamor dos aflitos. Tem misericórdia de mim, Senhor. Vê como me fazem sofrer aqueles que me aborrecem. Tu que me levantaste das portas da morte, para que eu conte todos os teus louvores às portas da filha de Sião, e me alegre na tua salvação. As nações precipitaram-se na cova que abriram, na rede que ocultaram ficou preso o seu pé. O Senhor é conhecido pelo juízo que fez, enlaçado ficou o ímpio nos seus próprios feitos. Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Porque o necessitado não será esquecido para sempre, nem a expectação dos pobres se malogrará perpetuamente. Levanta-te, Senhor, não prevaleça o homem. Sejam julgadas as nações perante a tua face. Tu os pões em medo, Senhor, para que saibam as nações que são constituídas por meros homens. Amém. Oremos mais uma vez. Eterno e querido Jesus, te agradecemos por essa noite que o Senhor preparou para estarmos aqui na tua casa te adorando. Foi o Senhor quem fez isto, que nos trouxe a este local, para que possamos te servir nessa casa, cultuar o teu nome, prestar culto a ti, louvar o teu santo nome, te exaltar, Senhor. Mas também o Senhor nos trouxe aqui para falar conosco a tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa manifestar a tua presença aqui, através da ministração do teu ensino, no nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, meus irmãos. Deus abençoe. Glória a Jesus. Irmãos, bem-vindos todos que amam estar na casa de Deus, que amam ouvir a palavra do Senhor e que não mede dificuldades para vir à casa de Deus e receber do Senhor as suas bênçãos. Nós, em instante, teremos a ministração da palavra, mas eu quero aqui, com alegria, saudar os nossos irmãos que estão nos visitando. Estamos recebendo hoje o pastor Adilson Silva, que é o pastor dirigente da nossa congregação na Vila Boa, e com ele estão os irmãos aí, a Casa de Recuperação, o PROAME, né? Cadê o pessoal do PROAME? Fica em pé aí. Olha aí. É uma casa abençoada, graças a Deus, que tem tido o apoio, o respaldo, a cobertura, em todo sentido, da nossa congregação lá da Vila Boa, né? Daqui a pouco eles vão cantar um hino aqui, louvar a Deus. Amém?
São bem-vindos, Deus abençoe. Estou vendo que nos visita também o pastor Rui, sua esposa, e da neta também está ali, lá do Andréa Cristina, dirige a nossa congregação no setor Andréa Cristina. Deus abençoe por essa visita. O pastor Humberto dirige a nossa congregação no setor Santos Dumont, aqui. Muito bem, eles são bem-vindos também, bem-vindos no nome de Jesus. Porventura temos outros visitantes que estão conosco nessa noite? Se tiver, levante sua mão, identifique-se. Ali nós temos uma irmã, ok. Ali atrás também mais um casal, lá atrás, Iron, Pedro e Ian, lá do Minasul. E, ok. Bem-vindos, sejam bem-vindos todos, no santo nome de Jesus. Já vamos logo convidar aqui o conjunto aí, a equipe do Proame, para vir aqui adorar a Deus. Um povo feliz, liberto, abençoado, que sabe que o Senhor fez grandes coisas por eles, né? Aí o Mateus, que é o pastor dessa turma aí, que coordena o trabalho. Pode subir aqui, né? Espalhe aqui no púlpito, aqui, ó. Desse lado aqui, acho que é melhor que os microfones estão ali, né? Amém? Eu quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor Jesus. E eu quero dizer que para mim é motivo de muita alegria estar aqui essa noite para louvar e bendizer o nome do Senhor. Eu quero dizer para a igreja que eu sou uma testemunha viva do poder de Deus, do que Deus é capaz de fazer na vida de um homem. O diabo, ele começou a roubar os meus sonhos. Eu tinha 5 anos de idade. Eu nasci numa cidade que hoje é do estado do Tocantins, chamada Colinas. E eu morava na roça com os meus pais. Era eu, meu pai, minha mãe e um irmão mais novo do que eu. E com 5 anos de idade, o meu pai, ele foi assassinado por 2 homens com 10 facadas. Tudo isso eu presenciei. A minha mãe sumiu para um canto com meu outro irmão. E eu fui criado por uma tia na cidade de Gurupi, que ela ficou sabendo depois de 15 dias que eu estava lá jogado nessa fazenda. Ela foi me buscar. E eu fui criado por ela, com muito amor, com muito carinho, mas devido ao trauma e à revolta de não ter tido minha família comigo, eu com os meus 9 anos de idade, eu comecei a fazer coisas erradas. Comecei a entrar no mundo das drogas, da bebida, e em tão pouco tempo eu já era um viciado em maconha. E foi passando anos e anos, e a minha família tentando lutar comigo para que eu mudasse de vida. Mas eu não queria mudar de vida. Eu queria viver aquela vida que eu estava vivendo. Com os meus 14 anos eu saí de casa e fui morar
pelas ruas da cidade de Gurupi. Com os meus 16 anos de idade, eu fui para a cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Foi onde realmente eu vim conhecer uma cidade grande e vim realmente conhecer a marginalidade, porque até então eu não conhecia. Tive momentos bons e tive momentos ruins. Passei a ser um dependente químico de droga injetável. E no ano de 2006 eu conheci o crack, que foi a total destruição da minha vida. Acabei virando um mendigo, de morar nas calçadas, de morar debaixo de viaduto, e virei também um andarilho de andar pelas BRs. Sem ter esperança, sem ninguém saber por onde eu andava, por onde eu vivia. Essa era a minha vida. No ano de 2006, eu me enganei, era 96 que eu conheci o crack. E em 2006, eu estava na cidade de Campo Grande, no Mato Grosso. Foi a última cidade que eu passei como andarilho. E eu vim para Goiânia, à procura de uns parentes meus que tinha aqui, lá no bairro Novo Horizonte. Chegando lá, não encontrei ninguém, falaram para mim que estava numa igreja, e lá eu fui para essa igreja. E essa igreja é a Assembleia de Deus de Vila Boa. E eu cheguei naquela igreja sujo, maltrapilho, drogado, embriagado, e por cima ainda com a faca na cintura, armado. Está aqui um homem que não me deixa mentir, o Eberson. Esse homem que me recebeu na porta da igreja. Ele era membro lá na época, e ele que me recebeu lá. E naquela noite eu entrei ali para dentro, assisti aquele culto todinho, era um culto de virada de ano. E quando acabou aquele culto, fui convidado para mim participar de uma ceia. E foi aonde me foi feito o desafio de ir para uma casa de recuperação. E eu aceitei aquele desafio de ir para uma casa de recuperação. Porque eu tinha vontade de mudar de vida. Mas eu nunca tinha achado alguém que me estendesse a mão, que me ajudasse. Eu não tinha mais nada. Eu era magro, que dava dó. E naquela noite, Jesus Cristo, Ele começou a fazer uma transformação na minha vida. Naquela noite eu me sentia amado. As pessoas me abraçavam. Eles não queriam saber se eu estava sujo, ou se eu estava fedendo, mas eles me abraçavam assim como o pai abraçou o filho pródigo, todo sujo, fedendo a chiqueira de porco. Naquela noite eu fui amado. E eles me encaminharam para uma casa de recuperação e me acompanharam durante todo o processo da minha recuperação. E lá depois eu fui fazer um curso. O pastor Adilson me abençoou nesse curso, a igreja. E Deus me levantou. E depois que eu me recuperei, que eu fiz esse curso, me deram o cargo de coordenador da casa de recuperação, para me cuidar de vidas. E tem muitas vidas que eu já ganhei para Jesus, de muitos estados, daqui de Goiânia, de Goiás. Eu sou um ganhador de almas. Eu amo o que eu faço. E eu procuro mostrar para eles por onde eu passei e que há solução para eles. Eu sou um homem hoje casado. Cadê minha esposa? Está aqui, minha esposa. Deus me presenteou e presenteou ela também. Né? Nós temos um casal de filho, está aí no departamento. É o Thomas e a Eva. Para você ver o que Deus faz. Tem hora que eu faço uma retrospectiva da minha vida e eu me vejo lá debaixo do viaduto, da Marquise, andando na BR, no frio do sul, sabe, sem roupa, sem um cobertor para cobrir. E hoje eu tenho minha esposa, eu tenho meus filhos, eu tenho minha casa,
Sabe, eu tenho uma cama para me dormir. Louvado seja o nome do Senhor. E tem um bocado de vidas para cuidar. E estes homens que estão na Proame, eles vão sair de lá libertos, lavados e remidos no sangue de Jesus. Amém? Que Deus possa abençoar essa igreja, abençoar o bispo. Obrigado, bispo, pela oportunidade. Eu vou dizer para o senhor um negócio. Pastor Adilson é nosso pai na fé. E o senhor é o nosso avô. Tá? E era meu sonho subir aqui em cima. Sabe, eu tinha muita vontade de subir aqui em cima. Muita vontade mesmo. E a gente vai cantar um hino aqui. A gente não é cantor, mas a gente acha muito bonito um hino. E a gente vai louvar ele para a honra e glória do nome de Jesus. Impedir o nascer do sol, a esperança. Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Em pé, vamos fazer uma oração por eles. Irmãos, é isso mesmo, né? O hino reflete a verdade, né? Aquilo que parecia não ter saída, mas Jesus mudou a história, né? Ele pode mudar a história. Graças a Deus. O Senhor Jesus veio para soltar os encarcerados, aprisionados no vício, no pecado. E Jesus é o grande libertador mesmo, né? Eu tenho conversado muito com o governador Ronaldo, com o secretário de Serviço Social Marcos Cabral, esteve comigo aqui na igreja, no gabinete um dia desse, querendo estabelecer parceria com as igrejas, no Estado, para poder dar condições da gente fazer um grande trabalho. O governo reconhece que tudo que eles esforçam para fazer, o resultado é muito pequeno. Esses credex aí, esses grandes hospitais que é para isto mesmo, não recupera quase ninguém. Com toda a medicação, remédios e assistência de todo jeito. Eu entrego isso para nós aí que não recupera esse povo. Né? Que nós temos aí algo que vocês não têm. É o nome de Jesus, é o Evangelho, a coisa de Deus. Né? Estão cadastrando aí, Mateus, todas as casas de recuperação, para que haja uma destinação de recursos para ajudar. Não é? Que a gente trabalha com muita dificuldade. Todas as casas que a gente dá cobertura é muita dificuldade. Eu fico muito chateado quando nos cruzamentos aí nos semáforos, alguém de vocês ou de outra casa de recuperação fica lá vendendo balinha, alguma coisa, pedindo uma ajuda para a casa de recuperação. Não devia ser assim. Teria que ter recursos, né, para isto. Então, hoje a realidade diz que 70% dos que entram lá recupera. Ah, Mateus, vai ser 100%, né? Não é? Vai ser 100%, em nome de Jesus. Estenda as mãos para cá, irmão. Deus vai completar essa obra. Nosso Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, pelo teu grande amor, com o qual o Senhor tem amado a todos nós. Para o Senhor não há acepção de pessoas. O Senhor morreu por todos aqueles que um dia hão de crer em Ti. Por isso eu te louvo pelo trabalho extraordinário que o Proame, o Mateus, outra liderança, pastor Adilson, e tem realizado, Senhor, para buscar essas vidas, e orar, e ministrar, e profetizar, Senhor, a restauração, a libertação, a cura, o cessar do império do mal na vida deles. Continua fazendo a mudança, a libertação, a cura, Senhor, no nome santo de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe vocês. Regresse lá para os seus locais. Ainda em pé, irmãos. Pode aplaudir, pode louvar, pode glorificar. Eu quero convidar agora o pastor Isaías Negrão para que ele esteja aqui nos trazendo nessa noite o ensino aqui da palavra de Deus. Vamos lá.
Vamos receber o pastor Zegrão. Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Quero de coração agradecer o bispo essa honrosa oportunidade de ocupar aqui essa tribuna e trazer aqui da parte de Deus uma palavra para os nossos corações aqui esta noite. Cumprimentar o pastor Adilson, por quem temos aí um profundo carinho, muita consideração, especialmente pelo trabalho que a gente realiza aí juntos, né? Deus abençoe. Eu quero ler a carta de Paulo aos Romanos, apenas um versículo para introduzir, depois estaremos lendo outros versículos. Romanos 13, e o versículo 7. Romanos 13, versículo 7, diz assim: portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo; a quem imposto, imposto; a quem temor, temor; e a quem honra, honra. Amém? Deus abençoe os irmãos, tome seus lugares. Eu quero falar um pouquinho hoje sobre esse princípio tão essencial, tão necessário, que está sendo esquecido por esta sociedade pós-moderna. Essa sociedade que vem influenciando de uma certa forma uma atitude de desonra às autoridades, aos pais, aos professores, a pastores, líderes de qualquer ordem. Vivemos hoje uma situação em que qualquer pessoa que estiver investida de autoridade, ela imediatamente é alvo da desonra. Nunca se viu tanta desonra a autoridades como se vê hoje. Presidentes, senadores, prefeitos, autoridades de um modo geral. Mas essa situação não ocorre, não é só no meio político, na sociedade, de um modo geral. É uma situação que vem crescendo, inclusive dentro dos lares, das escolas, professores sendo agredidos, desrespeitados em sala de aula. Às vezes até na casa de Deus, a gente tem observado que esse problema vem crescendo. Mas eu quero falar um pouquinho hoje aqui sobre a importância da honra. Amém? A importância da honra. Deus falou aos filhos de Israel em Malaquias capítulo 1, versículo 6. Ele diz aí: o filho honra o pai e o servo o seu senhor. E eu sou o pai, onde está a minha honra? Eu sou pai, onde está a minha honra? Eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Amém? Ou seja, Deus estava falando com relação aos sacerdotes que haviam relaxado o culto da casa de Deus. 100 anos aproximadamente após o retorno dos filhos de Israel, Malaquias exorta aqui e fala que os sacerdotes estavam desonrando a Deus. E aí Deus faz uma reclamação. Ele diz aí no versículo 14: maldito seja o enganador que, tendo animal no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor uma coisa vil. Pois eu sou o grande rei, diz o Senhor dos exércitos. O meu nome é temível entre as nações. Deus está dizendo: vocês têm um animal bom e me oferece o ruim. Vocês têm um animal sadio e me oferece um animal coxo, defeituoso, cego.
porventura vocês não estão me desonrando? Meus queridos irmãos, Deus tem um compromisso de honrar quem honra Ele. Amém? Deus tem um compromisso de honrar quem honra a Ele. Deus falou para Eli, para sua casa. Deus disse: eu havia prometido que honraria toda a sua família, todos os descendentes dessa família, todos os sacerdotes. Mas vocês quebraram a minha aliança, e o meu compromisso com vocês acabou. E Deus disse: eu honro quem me honra. Aqueles que não me honram serão envelhecidos ou desonrados. É interessante saber, irmãos, que a honra gera para nós bênção, enquanto a desonra gera para nós maldição. Quando honramos a Deus, nós somos abençoados. E eu quero rapidamente falar aqui sobre os níveis da honra segundo a Bíblia. A Bíblia diz que, em primeiro lugar, nós devemos honrar a quem? A Deus. Honrar a Deus. Provérbios 3, 9 e 10, tem um versículo que nós gostamos muito dele, né? Honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Deus está dizendo, quando nós honramos Ele com o melhor que nós temos, Ele também libera o melhor que Ele tem para nós. Quando nós somos corretos com Ele, oferecemos a Ele não o resto, não o que sobrou dos compromissos, mas oferecemos para Ele a nossa primícia. Aqui em Campinas eu sei que não tem, mas eu tenho encontrado ao longo da minha vida pessoas que não dizimam e dizem: pastor, porque não sobra. E quem disse que dízimo é da sobra? Dízimo não é da sobra. O dízimo do Senhor é o nosso primeiro compromisso. Quando você honra a Deus com o que você ganha, o primeiro que você tira antes de gastar é o do Senhor, você está honrando o Senhor. O resultado, Ele vai te honrar também. Deus está dizendo: quando você me honra com o melhor que você tem, quando você prioriza o meu reino, prioriza a minha pessoa, eu vou te abençoar, eu vou te honrar, eu vou encher os teus celeiros, eu vou fazer transbordar os teus celeiros. A bênção não está na sua mão e nem na minha, a bênção está na mão de Deus. É Ele quem abençoa, é Ele quem libera. Tudo que nós temos vem do Senhor. Nós somos inquilinos de Deus nessa terra. Salmo 24, primeiro diz: do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Tudo pertence a Deus, eu e você, o que somos, o que temos, pertence a Deus. E quando Deus me possui, quando eu sou integralmente de Deus, tudo que é meu também é de Deus. Jesus disse isso, lá em João 17, Pai, todas as tuas coisas são minhas, mas todas as minhas coisas também são tuas. E aí alguém diz: nós teremos tudo de Deus, quando Deus tiver tudo de nós. Amém, irmãos? Honrar a Deus é colocá-lo em primeiro lugar. Honrar a Deus é buscar o reino em primeiro lugar. É priorizar as coisas de Deus em primeiro lugar. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 17 diz: ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja a honra, quem diz amém, glória para todos sempre, amém. A honra e a glória deve ser toda para Ele. 1 Coríntios 10 e 31.
quer comais, quer bebais ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Quando nós priorizamos as coisas de Deus, pode ter certeza que Deus cuidará muito bem de nós. Honramos a Deus quando nós amamos a Deus predominantemente. Aliás, o primeiro e grande mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. Jesus chega a dizer: aquele que ama mais pai, mãe, marido, mulher, propriedade, filho, mais do que a mim, não é digno de mim. Então Deus está acima das nossas prioridades. Deus está acima daquilo que eu julgo ser essencial para a minha vida. Deus em primeiro lugar. Quando você honra a Deus, você ama a Deus. Quando você ama a Deus, você está amando a Deus. Aliás, a Bíblia nos diz aí que o amor a Deus, Lucas 10, 27 diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a afetividade, com toda a tua alma, espiritualmente, com todas as tuas forças, fisicamente, com todo o teu entendimento, intelectualmente. Tudo seu deve estar a serviço de Deus. Ame a Deus predominantemente. Em segundo lugar, o próximo, como a si mesmo. Em segundo lugar, o amor a Deus consiste em temer. Temer a Deus significa respeitá-lo, honrá-lo. Aliás, a palavra honra significa estimar, valorizar e respeitar. Quem respeita é porque teme. O temor de Deus não é medo, é respeito. Diz que quem está no pecado não teme a Deus, tem medo. Quem tem medo, foge. Quem não tem, se aproxima. Quem tem medo de Deus, foge. Mas quem ama a Deus e teme ao Senhor, quer estar perto dele 24 horas. O temor do Senhor, Salmo 111, 10, é o princípio da sabedoria. Amém, irmãos? A Bíblia diz que na igreja primitiva, era uma igreja que vivia em comunhão. Na oração, na doutrina, na oração, no partir do pão, enfim. E em toda a alma havia temor. Isso é maravilhoso. Honravam a Deus. Estavam sempre no culto, gostavam de congregar, estavam sempre na casa de Deus. Quem tinha bens, repartia com quem não tem, quem não tinha. A igreja primitiva fazia 3 coisas diariamente: orava todos os dias, evangelizava todos os dias, cultuava todos os dias, mas crescia todos os dias. O temor de Deus dominava os corações. Outro princípio de temor a Deus é respeito às autoridades. A Bíblia diz aí, no texto que eu li apenas um versículo, mas diz aí: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores. Olha o princípio da honra. Porque não há autoridade que não venha de Deus. Então, quem constituiu a autoridade foi Deus. Então, quem desrespeita a autoridade está desrespeitando o próprio Deus. O Campo de Campinas tem muitos dirigentes. Todos eles estão representando o bispo. Autoridade delegada. Quem desrespeita, o dirigente está desrespeitando o bispo, que delegou a eles a autoridade para conduzir o rebanho. Assim, esse princípio vale aqui. Não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que foram ordenadas por Deus, todas as autoridades foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si condenação. A desonra gera condenação para quem assim procede. O princípio da ordem.
A Bíblia diz que Deus criou o mundo, e tudo que Deus criou está em perfeita ordem. E vem o diabo e quer destruir a ordem. Quando nós mantemos a ordem, nós estamos honrando a Deus. Amém? A Bíblia nos diz aí em Hebreus, capítulo 1, versículos 2 e 3. A quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade de Deus nas alturas. Tudo foi criado por Deus, e tudo está sendo mantido por Deus. Essa natureza equilibrada foi feita por Deus. Todo dia o sol nasce e se põe, todo dia amanhece e anoitece. As coisas que Deus criou, diz o salmista, que permanece como desde o princípio. A única coisa que Deus criou que mudou foi o homem. Mas tudo que Deus criou está em perfeita ordem. E Deus ama a ordem. E que quando nós mantemos a ordem, nós estamos honrando a Deus. Jesus só multiplicou os pães depois de colocar ordem no povo. Pediu aos discípulos que orientassem o povo, que se assentassem em grupos de 100, de 50, e só depois Jesus multiplicou os pães e os peixes. Como Deus ama a ordem na sua casa. Quando o povo se reúne na casa de Deus, a orientação bíblica é: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Dedica mais a ouvir do que a oferecer sacrifício de tolo. Quando nós entramos na casa do Senhor, nós não viemos aqui para receber um culto, para participar de um culto, nós viemos aqui para oferecer a Deus o nosso culto. Como os sacerdotes não podiam oferecer o animal cego, o animal aleijado, nós não podemos oferecer a Deus um culto defeituoso. O nosso culto deve ser um culto racional. Deve ser o culto que você tem consciência do que está fazendo para Deus. Paulo diz: apresente os seus corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Paulo diz que nós temos que entregar o corpo, entregar a mente e entregar a nossa vontade. Aí sim, nós experimentaremos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É uma forma de honrar a Deus. No culto não há necessidade que se peça a alguém que glorifique a Deus. A glória é um ato espontâneo de quem quer honrar a Deus. Quando você glorifica aqui, você está honrando a Deus. Quando você canta, você está honrando a Deus. Quando você contribui, você está honrando a Deus. Quando você sai da sua casa, talvez até sem condição física de estar aqui, mas vem, se esforça para estar na casa de Deus, você está amando a Deus com as suas forças. Você está honrando a Deus com as suas forças. Eu vou me esforçar para estar na casa do Senhor. E como você honra a Deus indo à casa do Senhor, Deus vai te honrar e você vai sair daqui abençoado, retribuído, fortalecido, vai retornar para a sua casa abençoado. Há uns 15 dias atrás, nós cumprimos um compromisso aqui à noite, com muita dificuldade, chuva, trânsito. Minha esposa entrou em pânico, começou a gemer como se estivesse doente, né? Sentindo uma dor. Eu perguntei: o que você está sentindo? Medo, pânico, parecia que ia ter um acidente. Eu disse para ela: porque o culto vai ser uma bênção, nós vamos em nome de Jesus, você vai voltar recuperada, alegre, satisfeita, feliz. E foi exatamente o que aconteceu. Nunca vi um culto tão abençoado como aquele.
Satanás tenta nos impedir de honrar a Deus, tenta nos impedir de estar onde Deus quer que a gente esteja. Satanás tenta nos impedir de glorificar a Deus, de abrir a boca espontaneamente e glorificar a Deus. Satanás tenta nos impedir de honrar a Deus com o melhor dos nossos bens, com aquilo que temos de melhor. Ele tenta nos fazer impedir de honrar a Deus com o que somos, com o que temos, com o que sabemos e com o que podemos. Mas nós temos que enfrentar tudo isso e saber que Deus merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. A Ele a honra, a glória e o louvor. Eu tenho certeza que nem sempre você vem à casa de Deus porque está com vontade. Você vem à casa de Deus porque aqui 3 coisas vai acontecer. Salmo 27, versículo 4 diz, o salmista diz, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias. Primeiro, para contemplar a beleza do Senhor. É aqui que Deus se revela e se manifesta, por meio da sua palavra. Aqui você vai contemplar a glória do Senhor, por meio da sua palavra. Deus está na palavra. Aqui você vai aprender no seu santo templo. O salmista diz, é lá que eu aprendo. É lá que eu me edifico, é lá que eu cresço, é lá que eu tiro as minhas dúvidas. Alguém disse, mas tudo que o senhor está falando aí, eu já ouvi. E quem disse que nós vamos falar algo aqui que você nunca ouviu? Tudo que vamos falar está na Bíblia, todo mundo já leu, todo mundo já ouviu. Só tem uma coisa, cada dia a revelação é nova. O versículo pode ser o mesmo, mas a revelação é nova. A palavra pode ser a mesma, mas a revelação é nova. E aí o salmista diz, ainda tem outro benefício de estar na casa do Senhor. No dia da adversidade, é aqui que o Senhor me esconde. Você recebe oração, você é abençoado aqui em todos os cultos, e Deus continua te protegendo, te guardando, te livrando do mal. Amém? O princípio da semeadura. Paulo diz aí, Gálatas 6, 7, 8, não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Meu irmão, alguém disse o seguinte, se você não está gostando do que você está colhendo, mude a semente que você está plantando. Se não gosta da colheita, troque de semente. Paulo diz, tudo que o homem semear, isso também ceifará. E aí ele diz, você tanto pode semear na carne, como semear no Espírito. Quem semeia na carne vai colher o quê? Corrupção, vai se dar mal, vai estar desonrando a Deus. Paulo diz, quem anda na carne não agrada a Deus, porque a carne não está sujeita à lei de Deus, e nem verdade pode estar, mas quem anda no Espírito, esse é filho de Deus. O Espírito de Deus testifica com o meu e com o seu Espírito que nós somos filhos de Deus. Então se você anda no Espírito, você agrada a Deus, você honra a Deus. Então o princípio da semeadura é o seguinte, a gente semeia voluntariamente, mas colhe compulsoriamente o que plantamos. Então nós podemos escolher o que semear, mas não podemos escolher o que vamos colher. A Bíblia diz, uma árvore boa não pode dar frutos maus, como também uma árvore má não vai dar frutos bons. Cada fruto é produzido de acordo com a semente que foi plantada. Então, quando nós escolhemos agradar a Deus, honrar a Deus, nós temos que plantar essa semente que honra a Deus, que agrada a Deus, plantar no Espírito, semear no Espírito. Paulo fala de obra da carne e fruto do Espírito. Toda obra é morta, mas todo fruto tem semente que tem vida. Então aí está a diferença. Mas aí vem o princípio da
fidelidade. Princípio da fidelidade. A Bíblia nos diz em Lucas 16, 10 e 11: quem é fiel no pouco, também será fiel no muito. Amém? Quando você honra a Deus no que é pouco, no que é simples, no que é pequeno, no que é humilde, com certeza você vai honrar também quando receber muito. Se você honra Deus nas coisas pequenas, com certeza você honrará nas coisas grandes. Aí a Bíblia diz: quem é injusto no mínimo também será injusto no muito. E aí vem uma palavra que pesa muito para nós: se nas coisas injustas fostes infiéis, quem vos confiará as verdadeiras? Então aqui está o segredo, irmão. Quando nós somos fiel no pouco, quando nós somos fiel no mínimo, pode ter certeza que Deus te colocará sobre o muito. Quem é fiel no pouco, também será fiel no muito. Quem não é fiel no pouco, não será fiel na abundância, no muito. E quem não é fiel no pouco, quem lhes confiará? Quem não é fiel nas coisas terrenas, quem lhes confiará as eternas? Aqui está o segredo. Vamos honrar a Deus sendo fiel em tudo que Ele colocar em nossas mãos. É pouco, vamos ser fiel. É simples, vamos ser fiel. É algo que você acha que tem capacidade de fazer mais? Vamos ser fiel e Deus vai te colocar sobre o muito. A Bíblia diz que aqueles que servirem bem como diácono, Paulo diz, né? 1 Timóteo 3, adquirirão para si uma honra e uma grande posição no ministério. Me lembro de uma certa ocasião, que o meu sogro, separando os obreiros para ser consagrado, aí chamaram o nome de um irmão para ser consagrado a diácono. Ele se levantou, pegou o chapéu e foi embora. Disse: essa é uma falta de respeito. Eu mereço ser evangelista, me consagrar diácono. Quem é fiel no pouco, sobre o muito será colocado. Amém, irmãos? E aí, meus irmãos, continua. A Bíblia diz: primeiro nós temos que honrar a Deus, depois as autoridades constituídas. E nós lemos aí esse versículo: a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. E aí vem Pedro, 1 de Pedro 2,17 diz: honrai a todos. Aqui já generaliza: honrai a todos, amai a fraternidade. Tem uma outra tradução que diz: amai os irmãos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai o rei. Amém? Deus estabeleceu o Estado como agente de justiça para punir os errados, os maus, para castigar os criminosos, mas para proteger as pessoas de bem. E aí Paulo diz: se você está fazendo bem, não há por que temer as autoridades. Elas foram constituídas para castigo dos errados. Mas a Bíblia diz: quando nós honramos as autoridades, nós estamos também honrando a Deus. Autoridades eclesiásticas. A Bíblia diz aí, 1 Tessalonicenses 5, 12 e 13: rogo, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós, e que presidem sobre vós no Senhor, e vos ademoestam, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. A Bíblia manda honrar aqueles que presidem sobre nós. E a gente honra quando ora, quando obedece, quando respeita, quando trata bem, quando ajuda. Nós temos muitas formas de honrar. Aí vem mais uma palavra, 1 Timóteo 5,17. Os presbíteros
que governem bem, sejam estimados dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham no ministério da palavra e da doutrina. Aí depois, a Bíblia manda honrar os pais. Honra pai e mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Filho que honra pai, que honra mãe, tem uma promessa de dias de vida multiplicados, com a bênção de Deus. E aí, Êxodo 21:17, tinha uma lei, que dizia: e quem amaldiçoar seu pai, e amaldiçoar sua mãe, certamente morrerá. Hoje não há mais essa pena sumária, mas muitos filhos estão morrendo, porque não honra pai, não honra mãe, não obedece. Pai fala, mãe fala, mas não obedece. Quantos adolescentes, quantos jovens que já se foram, simplesmente porque adotaram uma vida de desonra. Desonraram o pai, desonraram a igreja, desonraram todas as autoridades que deveriam estar subordinadas. E finalmente, a Bíblia manda que marido e mulher se honrem mutuamente. Amém? Não obstante vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ou reverencie o seu marido. Isso é uma forma de honrar marido e mulher. E finalmente a Bíblia diz aí: tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Romanos 12:10 diz: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Aqui Paulo fecha a questão dizendo: comece honrando a Deus, honre as autoridades civis, militares, judiciária, honre as autoridades eclesiásticas, honre os pais, honre as famílias. E finalmente a Bíblia manda honrar também o casamento. Casamento. Hebreus 13:4 diz: digno de honra seja o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aqueles que se entregam à prostituição, Deus os julgará. E eu termino dizendo a vocês, meus irmãos: enquanto nós soubermos honrar, seremos honrados. Enquanto soubermos honrar, a bênção de Deus estará sobre nós. Amém. Que Deus nos guarde da desonra. Estamos vivendo aí dias em que tem uma geração que não sabe honrar. Não sabe honrar a Deus, não sabe honrar a autoridade, não sabe honrar os pais, não sabe honrar os mais velhos, não sabe honrar os mestres, não sabe honrar as autoridades, e o resultado está aí. Vocês estão vendo o que está acontecendo hoje no nosso Brasil. Que Deus nos guarde. Bispo, Deus abençoe pelo senhor me confiar essa honrosa oportunidade. Obrigado.